Caro presidente Delcídio Amaral, senhor ministro Guido Mantega, cumprimentos pela exposição feita, esclarecendo pontos aí sobre a medida provisória da mudança da poupança e também sobre a economia brasileira. Senhores senadores, senhoras senadoras, deputados e deputadas. O senhor já fez referência, ministro Guido Mantega, à reação do poupador com essas mudanças ao responder ao senador Lobão. Mas eu queria saber em números, porque o senhor falou só dos 4 bi que foram ampliados depois do anúncio, 4 bilhões de reais. Mas os saques no mesmo período, quanto ficaram os saques a partir desse momento? Porque isso também é sinalizador. Basicamente, foi por conta das mudanças que aumentaram esses 4 bilhões. Depois das mudanças das regras da poupança, ministro Guido Mantega, analistas do mercado mudaram as projeções da taxa Selic deste ano. Eles esperam uma queda de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, marcada para o dia 29 e 30 deste mês. O senhor acredita que existe espaço para a redução dessa taxa Selic, mesmo com o cenário internacional que o senhor mesmo admitiu e a presidenta Dilma Rousseff ontem percebe tão adverso a cada dia que passa, especialmente pelo fenômeno China? É a minha primeira pergunta. Queria, ao anunciar ontem, ministro Guido Mantega, a redução do IPI, os prefeitos, especialmente, que acabaram de fazer uma mobilização em Brasília, sabem que a previsão orçamentária do FPM, que era de 77,5 bilhões, já caiu para 73,8 bilhões. E com essa nova redução, vai cair mais ainda o repasse ao FPM. Em 2009, quando a medida semelhante, desoneração da linha branca, por exemplo, às vésperas das eleições, o governo fez uma complementação de 2,5 bilhões de reais. A mesma providência será tomada agora, considerando que, em final de gestão, os prefeitos que têm eleição este ano não podem deixar restos a pagar. O IPI entra com 21,5% na composição do FPE, que é dos estados, e com 23,5% do FPM, no caso dos municípios. A outra questão, ministro Guido Mantega, se as medidas adotadas para enfrentar a crise, com a maior oferta de crédito e desoneração do IPI, que vão vigorar até agosto, se elas não forem suficientes, qual será o plano B do governo se a crise se agravar? Outra questão, a desoneração do IPI sobre imóveis encerra em junho agora. Será prorrogada essa desoneração do IPI para imóveis, já porque o meu estado, o Rio Grande do Sul, é um grande produtor, tem uma forte indústria moveleira. Por que, então, forros e revestimentos de PVC que entram na cesta básica de materiais do programa Minha Casa Minha Vida não foram beneficiados com a desoneração do IPI? Essa também é uma indústria importante e em franca expansão, não só no meu estado, mas em outros, porque é econômica, é um material econômico e também resistente. A outra questão, algumas informações dão conta que haverá desoneração do PIS/COFINS na prestação de serviços públicos de saneamento básico. Quando isso vai acontecer? Isso vai beneficiar o consumidor, vai pagar uma taxa mais barata por água e saneamento, água e esgoto, melhor dizendo. A outra questão, com o dólar a R$2, ministro Guido Mantega, a Petrobras não poderá manter o preço da gasolina vendida às distribuidoras. O álcool já está mais caro porque a moagem da cana atrasou no Centro-Sul. Como evitar reajuste e impacto sobre a inflação, já que é um insumo muito importante? A presidente Dilma, ou o governo Dilma, estima um PIB de 4,5%, como Vossa Excelência. O mercado já trabalha com 3,09% e alguns economistas com 2,5% contra os 2,7% obtidos em 2011. A presidenta Dilma ontem disse que o Brasil está 300% preparado para enfrentar a crise. O senhor fica nos 300% ou será mais realista? Como é que nós vamos ficar diante desse processo? E, por fim, ministro Guido Mantega, a desindustrialização que Vossa Excelência mencionou há pouco na sua exposição não parece ter consenso entre os economistas. Afinal, o que está acontecendo no Brasil em relação à desindustrialização que hoje une o setor industrial, os empresários e os trabalhadores? E o que é possível fazer com a indústria de máquinas agrícolas do meu estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que está se bandeando para a Argentina e nós, o Rio Grande do Sul, perdendo 4 mil empregos. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Começando a responder as questões
da senadora Ana Amélia, em relação ao movimento da poupança, eu tenho o saldo, né, que resultou destas 2 semanas, porque, na verdade, existe um movimento permanente de saque e de depósito. Os que têm a caderneta justamente têm essa faculdade de poder sacar no momento de necessidade e costumam fazê-lo. O que interessa é o saldo, e o saldo foi positivo, e hoje nós estamos com 438,8 bilhões aplicados. A senhora lembra que eu coloquei 431 bilhões. Portanto, o saldo é positivo, não temos que nos preocupar com isso. O espaço de queda da taxa Selic é uma decisão do Banco Central, e o Banco Central tem autonomia para fazê-lo. A nós cabe criar as condições para que isso possa se realizar, entre as quais mudar a regra da poupança, entre as quais fazer um resultado fiscal mais sólido, conter determinadas despesas, e isso nós estamos fazendo. De fato, o IPI afeta o Fundo de Participação dos Municípios, mas é inevitável, porque quando nós estamos criando um estímulo dessa natureza, qual é o objetivo? É que se multipliquem as vendas, que não ocorreriam provavelmente se você não fizesse essa medida. Vamos pegar o caso de 2008. Em 2008 nós fizemos isso. Indústria automobilística, tiramos o IPI parecido com o que foi feito agora. O que acontece com o IPI? O IPI cai, é uma arrecadação federal, mas o ICMS aumenta. E nós fizemos estudos, né, nesse sentido, e temos a certeza que a arrecadação de tributos, ela aumentou graças às medidas. Ela teria caído caso medidas não tivessem sido tomadas, porque nós fizemos 2 gráficos. Um gráfico, deixa como está, para ver o que acontece com o nível de venda. As vendas estariam caindo. Estou falando de 2008, estou falando de um caso realizado, não estou fazendo uma suposição. Então, nós fizemos uma estimativa. O que aconteceria sem nenhuma medida? Cairiam todos os tributos, porque o nível de atividade ia cair. Fazendo o estímulo, o nível de atividade se recuperou e, portanto, caiu o IPI, sim, mas subiram os tributos estadual e municipal, de modo a compensar, porque o ICMS é compartilhado pelos estados com os municípios. Os municípios têm 25% da arrecadação do ICMS, portanto, houve uma compensação. Mas como em 2009 a crise foi muito forte, mesmo com as medidas que tomamos, a recuperação demorou um pouco a acontecer, porque houve um travamento da economia e tudo mais, não acredito que nada semelhante ocorra agora. De fato, os municípios ficaram desfalcados com dificuldades durante certo período. E, em se colocando o problema, o governo federal achou uma solução. Não é o caso agora, porque isso não se colocou. Eventualmente, se colocar, nós estaremos abrindo de novo essa discussão, eventualmente. Nós não deixaremos os municípios brasileiros à míngua, prejudicando a população. A senadora fala ainda de outros setores que afetados, o caso dos móveis, que nós demos uma desoneração, e recentemente, que foi boa, impulsionou as vendas e pede para prorrogarmos. Quer dizer, no momento nós não temos planos para isto, mesmo porque se tivéssemos não anunciaríamos sob risco de prejudicar as vendas do setor. O dólar em R$2, ele impacta a Petrobras e poderia impactar o preço da gasolina. Porém, está ocorrendo um outro fenômeno que contrabalança essa questão, que é a queda do preço do barril de petróleo. Nós estamos assistindo que, com o agravamento da crise, as commodities estão caindo. Então, e uma commodity mais resistente que o petróleo também está caindo. Portanto, o custo da Petrobras está caindo também. Então, é uma conta que tem que ser verificada. Por enquanto, não há nenhum aumento previsto, né? Mas em algum momento haverá.
evidentemente, reajuste de preços quando a Petrobras achar necessário. No momento, é um momento de volatilidade e se cair o barril, se cair bastante o barril de petróleo, então não vejo necessidade, né, para isso. A presidenta tem total segurança de que estamos mais bem preparados para enfrentar a crise. E eu procurei demonstrar aqui, dando dados concretos, do que, em relação a 2008, nós temos quase o dobro de reservas, que já eram elevadas em 2008. Em 2008 era quase 200 bilhões de dólares em reserva. Hoje temos quase 400 bilhões de dólares de reserva. Portanto, estamos muito mais sólidos. A dívida brasileira diminuiu. Isso é muito bem visto, né? Porque você sabe como funciona o mercado. O mercado se move por expectativas e tal. Então, quando ele olha uma economia endividada, ele sai, ele foge, etc. Quando ele vê uma economia não endividada, a dívida está caindo, que é o caso do brasileiro, portanto, ela não tem essa reação. Tanto que a saída de capitais do Brasil que está ocorrendo é mínima, né? Não há nenhuma... diferente de outros países, há países que já saíram 100 bilhões de dólares num período recente, né? E, então, a questão... Hein? 300% da presidente estão bem calculados. Estão muito bem calculados, como de costume. Estamos bem mais. Quanto a... Eu não consigo responder todas as questões. Se eu for responder, eu vou ficar aqui uma hora. Mas o senhor está respondendo rapidamente, só porque o senhor pulou aí a questão do PIS/COFINS para saneamento básico. É que nós temos estudado desonerações em vários segmentos, né? E o saneamento é uma das áreas que está em discussão, mas no momento eu não tenho uma posição. E a questão da desindustrialização é uma questão longa, que eu teria que usar aqui um tempo grande, e o senador Armando Monteiro é um especialista nessa questão. Então, ocasionalmente, nós poderemos fazer uma discussão sobre isso, mas eu não acredito que há industrialização. Há um enfraquecimento da indústria no mundo, porque esta crise, desde 2008, afeta principalmente a indústria perde participação no PIB em todos os países, agora mesmo na Ásia, né, vem perdendo, desde 1990, a única região onde a participação no PIB da indústria se mantém é na Ásia. Em todos os outros continentes cai. No Brasil, ela vem mantendo um certo patamar. Ali está o quadro que mostra isso. Indústria de transformação com um percentual no valor adicionado. Sobe na Ásia e nos demais cai. Mas a América Latina resiste mais, né? E também há um processo natural de que você terceiriza atividades da indústria e elas viram serviços. Por exemplo, antigamente as indústrias tinham setor de segurança, setor de serviço, de limpeza, fazia parte da indústria, né? E agora você terceiriza, sai da indústria. A indústria é a mesma, continua fazendo a mesma coisa, só que ela, digamos, transferiu como contabilidade para o outro setor, né? Além disso, nós temos um problema de índice. Os preços da indústria têm crescido menos do que os preços de outras atividades. Então, parece que ela encolhe. Mas, se você pegar em quantidade, ela não encolheu em valor. Então, parece que o valor... Então, mas é uma discussão longa. Eu pediria... Eu agradeço, ministro. O senhor fez uma referência dizendo que o ICMS vai aumentar por conta da desoneração, então há uma compensação da receita para os estados e municípios. O problema é que, como lembrou o senador Dornelles, a inadimplência, o endividamento das famílias vai dar uma cautela para não haver. Isso, e o Rio Grande do Sul sofreu uma violenta seca, que tem uma queda violenta também na arrecadação, que impacta sobre os níveis de consumo. Os produtores rurais, por exemplo, não terão o mesmo nível de consumo. Então, há algumas regiões diferentes, como é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, pelo menos, que terão isso. Então, essa projeção de aumento de ICMS
não se confirma para essa região, eu imagino, em função desse cenário que é diferente do resto do país, ministro. Então, e lhe agradeço muito a sua atenção. Esse cenário de seca no Rio Grande do Sul e também agora na região Nordeste está sendo olhado pelo governo e já há medidas em curso olhando a questão das dívidas dos produtores e outros elementos, de modo que haverá programas que vão mitigar ou vão neutralizar esses problemas. Muito obrigada.